E aí, pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Na semana de hoje, a gente vai falar das propriedades dos compostos moleculares e vamos também começar a fazer uma revisão de polaridades e forças intermoleculares, até que porque são coisas importantes para a gente entender como é que vão funcionar as propriedades a partir daqui em diante, né? Então, importante dizer também que essa semana eu não preparei lista para vocês, mas o objetivo dessa aula é fazer alguns exercícios, e até porque propriedades moleculares são coisas que a gente meio que já viu lá nas ligações covalentes. Então não é nada muito de novo. A gente só vai detalhar um pouquinho como se fosse uma revisão. E aí, a partir das próximas aulas, como eu falei anteriormente para o pessoal, a gente vai ter ali umas 5, 6 semaninhas só de química ambiental, que é um assunto bem mais tranquilo, bem mais leve, então fiquem relaxados, que a gente vai ter bastante tempo aí para dar umas revisadas bem legais. Vamos lá. Primeiro, fazendo aqui uma revisãozinha de forças intermoleculares. O que a gente sabe? A gente sabe que temos 3 forças intermoleculares nas ligações covalentes. Como é que são os jeitos que as moléculas que são formadas por ligação covalente se juntam e formam os compostos moleculares. Então, a gente tem o dipolo induzido, ou dipolo... esqueci o termo. Que é tipo, meio que na hora. Enfim. Dipolo induzido, que vai ser aquela ligação que vai ser entre moléculas apolares, que vão se juntar ali como se uma tivesse momentaneamente, por um milésimo de segundo, fazendo um polo negativo que vai atrair outro polo positivo na outra molécula e se juntar. Afinal, polo positivo atrai o polo negativo e se juntam nas moléculas assim, certo? Aí depois eu tenho o dipolo permanente, que a gente já sabe que é aquela que é formada ou entre as moléculas polares. A dipolo permanente, que é entre as moléculas polares. Lembrando também que a dipolo induzido pode ser entre uma molécula apolar e outra polar, mas a dipolo permanente é só entre polares. E a ponte de hidrogênio é aquela lá que vai ser entre o hidrogênio de uma molécula e os elétrons que estão ali no eletrosfera não ligantes de um átomo de outra molécula, e esse outro átomo vai ter que ser FON, ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Beleza? E aí, a dipolo induzido vai ser essa força mais fraquinha, vai ter uns pontos de ebulição e pontos de fusão mais baixos, entre as moléculas apolares, como já falei, ou entre molécula apolar e polar. Dipolo permanente é força média, pontos de ebulição e fusão mais médio, já tem uma ascensão ali, e entre moléculas polares. Pontos de hidrogênio, força alta, altos pontos de ebulição e fusão, interação de FON com o hidrogênio. Aí, quanto maior é a força intermolecular, ou seja, no caso, dipolo induzido é mais fraco, dipolo permanente segundo, e ponto de hidrogênio é mais forte, vai ser mais difícil de quebrar aquela molécula. De quebrar a molécula, não, perdão. De quebrar a interação intermolecular. Vai ser mais difícil de você separar duas moléculas que foram unidas por essas forças. E se você tiver duas forças iguais, por exemplo, você está analisando 2 compostos onde as moléculas são ligadas pela mesma força. Por exemplo, dipolo induzido. Para você saber qual que vai ser mais difícil de quebrar, vai depender da massa daquelas moléculas. Afinal, quanto maior a massa, mais difícil é de quebrar a interação entre aquelas moléculas. É como se você quisesse quebrar um prédio de 600 toneladas e quisesse quebrar uma casa ali de, não sei quanto pesa uma casa, né? Mas de 1 tonelada, ali, brincando nessa quantidade. Dá para ver a diferença, né? Aí, uma coisa interessante, que é algo que pode vir a ser cobrado no vestibular, principalmente o Enem, que gosta muito de contextualizar e colocar questão que não tem nada a ver com nada, a cola, uma curiosidade até, ela é um composto, é uma substância que faz com que as ligações, faz com que ocorra interações intermoleculares entre um lado do que você está ali colando e o outro. Por exemplo, você vai querer colar um papel num copo, como está ocorrendo aqui. Você vai colocar a cola no papel ou no copo, tanto faz, e vai juntar. O que vai acontecer? A cola que está ali no meio, entre os corpos, né, entre os 2 corpos, vai estabelecer interações intermoleculares tanto com as moléculas do papel quanto com as moléculas do copo. E por que existem aquelas situações onde a cola não consegue juntar algo direito? Por exemplo, quando você quer usar uma cola branca para colar um metal, ou então para colar um alumínio, que normalmente não pega muito bem. É porque nessas situações onde eu tenho ligas metálicas, principalmente,
as interações intermoleculares que são formadas pela cola não se juntam muito bem. Então, uma dica para vocês aí é que a cola ela vai funcionar melhor nas interações intermoleculares de compostos que são originados de ligações covalentes, ou seja, de compostos moleculares. Que compostos são esses? O papel, que é de ligações covalentes, né? São várias cadeias de carbono que acabam por se juntar através de polo induzido, ou então de polo permanente mesmo. E o plástico também, que também é um composto molecular, né? Então já fica uma dica para vocês aí. Se vocês quiserem colar alguma coisa com cola branca, obviamente existem cola própria para metais, etc. Mas com cola branca, por exemplo, ela vai funcionar melhor em compostos moleculares por conseguir realizar essas interações intermoleculares com esses compostos. Outra coisa é a tensão superficial. Uma coisa interessante é que se você colocar, por exemplo, muitas vezes um clipe, um alfinete, ou até mesmo essa aranha que fica aqui em cima da água, você não vai ter que... A gente sabe que sempre que um corpo for mais denso que o líquido onde ele estiver ali submergido, né, emergido, ele vai afundar. Se o corpo for mais denso, ele afunda. Se o corpo for menos denso, ele vai ficar ali boiando. No caso do clipe e da aranha, são dois corpos que são mais densos que o líquido que está embaixo dele, do alfinete, por exemplo. Mas por que ele não afunda? Ele não afunda por conta da tensão superficial. É por isso que ele não afunda. Naquelas situações onde, por exemplo, você coloca a sua mão em cima da água e você vê que mesmo sendo um líquido, ali na água você tem meio que uma parede, certo? Você consegue ver que você tem tipo uma parede de água ali. É líquido, você consegue atravessar aquela parede. Mas você sente algo meio plano, mesmo que seja por um curto período de tempo. Isso ocorre por uma coisa chamada tensão superficial. A água, por ser formada de ligações de hidrogênio, ela vai interagindo uma com a molécula da outra e formando ligações de hidrogênio. É por isso que vem aquela dúvida. Pita, mas se as ligações de hidrogênio são as ligações mais fortes, por que você consegue quebrar a água? Basicamente, quando você penetra na água, você não está quebrando a interação entre as moléculas. Você está quebrando a tensão superficial da água. As moléculas, elas não perdem a interação entre elas. Elas só se dividem ali, só se separam. Mas se você tirar a mão, por exemplo, do meio, elas voltam a se juntar normalmente. O que acontece é que, por ser uma ligação muito forte de hidrogênio, acaba por criar uma película por cima da água, do líquido, como se fosse uma tensão superficial. Aí, essa tensão superficial ela é responsável por criar aquela espécie de paredezinha por cima da água. E é o que faz com que o clipe fique em cima, com que a aranha não afunde, com que o alfinete não afunde, mesmo tendo as densidades menores que a da água. Beleza? Até aqui deu para entender? Leandro lembrou que a madeira também funciona no caso da cola. Sim, a madeira funciona também com cola branca, porque também é um composto derivado de ligações covalentes, né? Composto molecular. Até aqui tudo de boas? Aqui é mais curiosidade que pode cair em prova. Tensão superficial acho bem provável de cair em prova. Tranquilo? Então vamos lá. Solubilidade entre as moléculas. Uma coisa que a gente vai ter que ver bastante aqui é que existe uma coisa chamada solubilidade. Vocês devem ter visto com o professor Ian, me corrija se estiver errado, mas que vocês já viram solubilidade de soluções, né? No caso, um composto vai ser dissolvido por outro quando o coeficiente de solubilidade for inferior, for concentrado, esse tipo de coisa. Já viram, né? Beleza, então. O que acontece? Existe uma propriedadezinha que vai facilitar com que a solubilidade ocorra além do coeficiente de solubilidade. O que significa essa propriedadezinha? Quando eu tenho moléculas polares agindo como solvente, essas moléculas polares vão dissolver com maior facilidade solutos também polares. Pita, quer dizer que uma molécula polar nunca vai dissolver um soluto apolar? Pode até dissolver. Se tiver em grandes quantidades, o coeficiente de solubilidade for muito baixo, aí vai conseguir dissolver. Mas, no geral, se tiver, por exemplo, quantidades iguais, coeficiente de solubilidade mediano, um solvente polar nunca vai dissolver um solvente apolar numa situações dessas. A não ser, obviamente, como já falei, se eu tiver com quantidades muito grandes de solventes e muito pequenas de soluto, ou se o coeficiente de solubilidade for muito baixo. E, logo, solventes apolares vão dissolver com muito mais facilidade solutos apolares.
O que isso quer dizer? No geral, semelhante vai dissolver com mais facilidade semelhante. Moléculas polares dissolvem moléculas polares e moléculas apolares dissolvem moléculas apolares. Isso é algo bem interessante que vai cair muito aí nos vestibulares também, essa questão de solubilidade entre as moléculas. E também pode ser chamado de miscibilidade. Miscibilidade é o que acontece nessas situações. Miscibilidade é como se fosse um sinônimo para solubilidade. Acabei não escrevendo no slide, era para escrito aqui miscibilidade, mas para quem quiser copiar aí, miscibilidade é um sinônimo para solubilidade, tá bom? E aí, só para ter uma ideia de como é que ocorre, por exemplo, eu tenho aqui a água, eu tenho a gasolina, eu tenho o álcool e tenho o querosene. Aí a minha pergunta seria, quem aqui vai dissolver quem desses compostos? Numa questão de prova, normalmente ele poderia te dar só os nomes, ele poderia te dar as moléculas, ele poderia te dar a fórmula estrutural de cada molécula, poderia te dar a fórmula molecular de cada molécula, né? Mas, supondo que ele te dê só o nome, você vai ter que saber que a água é H2O, tranquilo. Álcool pode ser qualquer álcool, mas normalmente vai ser uma cadeia carbônica com o OH no final, a hidroxilazinha no final, como tem em todo álcool, né? A gasolina, basicamente, é um composto grande de cadeia carbônica, que vai envolver um combustível que tem... a gente vai ver aqui mais à frente, enfim, só para não confundir. E o querosene, que vai ser formado por vários, como é que é o nome? Vários anéis aromáticos. É isso aí. Então, basicamente, eu tenho a molécula de água, eu tenho a molécula de gasolina aqui, essa cadeia carbônica, eu tenho a molécula do álcool e tenho a molécula do querosene. Então, com isso, eu pergunto para vocês, quem dissolve quem, sabendo que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar? Como é que vai acontecer isso daqui? Alguém quer dar algum palpite? Alguma ideiazinha? Pode começar dizendo, tal molécula é polar, tal molécula é apolar. Já ajuda. Tá, vamos por partes, então. A molécula de água, ela é polar ou apolar? A molécula de água H2O, ela vai ser polar ou vai ser apolar? Me digam aí. Polar. Isso aí. Isabela, Vivian, Leonardo. A molécula de água é uma molécula polar, lembra? Ela tem ali um formato angular, então vai ter formação de polos, né? O oxigênio vai acabar atraindo mais os elétrons para ele, formando os vetores resultantes. Então vai ter uma diferença de eletronegatividade, vai formar uma molécula polar. A Vivian falou que a molécula de gasolina é apolar. Muito bem, Vivian, isso aí. A molécula de gasolina é apolar. Mas por que a molécula de gasolina é apolar? Basicamente, uma dica muito... por ter uma cadeia mais densa, sim. Mas uma dica muito boa também, não sei se vocês chegaram a ver isso com o Breno, acredito que sim, mas quando eu tenho uma cadeia carbônica muito grande, e eu só tenho entre carbonos e hidrogênios, como a Isabela falou, hidrocarboneto, vai ser uma molécula polar. Ou apolar, perdão. Eu tenho uma cadeia gigante de carbonos e eu só tenho carbonos e hidrogênios. Mesmo que eu tenha diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio, a formação de vetores resultantes vai ser meio prejudicada. Não vai ter um vetor resultante específico para algum canto. Então vai perder essa polaridade que teria a partir da formação de vetores, né? Então ela acaba sendo apolar. A molécula de álcool é polar ou apolar? Polar, muito bem. Claramente você consegue ver que vai ter uma tendência os oxigênios puxarem mais os elétrons para perto deles, né, em relação aos carbonos. Meio que formando vetor meio que na diagonal para cima, na direita ali. E o querosene vai ser polar ou apolar. Acho que alguém já tinha dito no chat aí. A Giovana já tinha dito no chat antes. Isso aí vai ser apolar. Então, o querosene é polar, obviamente é um hidrocarboneto também, assim como a gasolina, né? E ele vai ser apolar também por, obviamente, não ter nenhuma formação de polos, assim pode dizer. E agora, sabendo que a água e o álcool são polares, e a gasolina e o querosene são apolares, quem dissolve quem aqui? Água com álcool e gasolina com querosene. É isso aí, pessoal. Água com álcool, gasolina com querosene. Polar vai dissolver o polar e o apolar vai dissolver o apolar. Mas, Pita, e se eu meter ali o louco e colocar água com querosene? Vai ficar tudo transparente. Então eu não vou saber se tem duas fases, né? Não vou saber se é uma mistura ou se é uma solução. Não tem como saber, porque são transparentes.
Independente de você ter como saber ou não, ainda assim não vai ter uma solução. O querosene não vai ser dissolvido na água, mesmo que a água seja o solvente universal, né? Justamente por ele ser apolar. Então acontece basicamente isso. Ó. A água junto com o álcool vai ser uma solução uniforme, né? Não vai ter mais de uma fase, vai ser uma solução homogênea, uma mistura homogênea, perdão. A gasolina e querosene vai ser outra mistura homogênea, porque gasolina dissolve querosene. E a gasolina com água, ou então a gasolina com o gasolina com álcool, ou então a água com querosene, enfim, vai ser uma mistura heterogênea, porque no caso da gasolina com água, eu vou ter uma mistura heterogênea, eu não vou ter a solução dos dois juntos. Beleza? Isso aqui é o que tinha que saber de solubilidade e miscibilidade. Agora a gente vai fazer umas questõezinhas. Eu acho que eu coloquei uma questão de Itaquaquecetuba para vocês dessa vez, mas só porque a questão é fácil, para vocês verem como o Ita não é tão difícil assim. E vamos lá. Primeira questão da, não sei, ruptura de ligações por pontes de hidrogênio ocorre quando? Então, o que ele está pedindo aqui? Uma questão bem simples, né, bem direta. Ele quer saber quando que ocorre a ruptura de ligações de pontes de hidrogênio. Ou seja, quando que ocorre a quebra dessa força intermolecular entre as moléculas. Letra A, quando a água gasosa é decomposta em hidrogênio e oxigênio. Letra B, quando o hidrogênio líquido se vaporiza, no caso, passa do estado líquido para o gasoso. Quando o vapor de água se condensa, passa do estado gasoso para o líquido ou para o sólido. No caso, condensação seria para o líquido, né? A água líquida se evapora, passa do líquido para o gasoso. Ou quando o gás de água, mistura de CO mais H2, entra em combustão. Alguém tem algum palpite? Alguém gostaria de chutar antes de eu começar a conversar? Às vezes é interessante para ver se vocês estão entendendo basicamente o que a questão pediu, se conseguiu absorver um pouquinho. O Leandro acha que é a A Duda chutou a D. Acho que o resto não quer chutar por enquanto. O Leonardo chutou a E. A Aline A, Julia E. Leandro E também. E não sei, tá bom. Basicamente, nessa questão aqui, quais são as principais dúvidas? Normalmente você ia ou na A, ou na D, ou na E. Você ia olhar para B e para C e ia ver que é só passar do estado hidrogênio líquido para o gasoso, depois do gasoso para o líquido. Não é algo que faria muito sentido, né? Normalmente, assim. Você normalmente vai na A, na D ou na E. A princípio é isso aí, mas vamos lá. Vamos começar vendo a E aqui, que é que o pessoal normalmente vai menos. Eu achei engraçado que vocês foram bastante na E, mas é que normalmente o pessoal vai menos desses três. O gás de água, que é a mistura de CO com o H2, no caso, a mistura de gás monóxido de carbono com gás de hidrogênio, entra em combustão. Esse gás de água entrando em combustão... Nossa, esqueci de abrir o pente, né, guys? My bad, falha minha. Abri o pente rapidinho aqui para fazer essa questão. E as outras, né? Ele fala que o gás de água, que é uma mistura de CO, monóxido de carbono, com o hidrogênio, gás de hidrogênio, entra em combustão. Para entrar em combustão, tem que fazer o quê? Tem que interagir com o oxigênio. A gente já viu isso. Todo corpo que entrar em combustão vai interagir com o oxigênio para entrar em combustão. Então, sempre vai ter que ter o O2 nos reagentes. Isso daqui vai gerar como produto o quê? Toda combustão vai gerar um produto carbônico. Normalmente, se for uma combustão de material carbônico, vai gerar um produto carbônico, carbonizado. E monóxido ou e dióxido de carbono e água. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o CO, que era o monóxido de carbono, deixou de ser monóxido de carbono, passou a ser um produto carbonizado ou o dióxido de carbono, e o hidrogênio se juntou ao gás oxigênio para formar a molécula de água. Aqui, eu tive em algum momento vou deixar vocês responderem. Eu tive uma separação de moléculas iguais, que é isso que a força intermolecular faz, né? Ela separa moléculas iguais uma das outras. Ou eu tive a quebra de uma molécula. Eu quebrei uma molécula no meio e dividi em átomos diferentes. Separei os átomos que formavam aquela molécula. Qual das duas opções eu tive? O Leandro falou que foi até mesmo o contrário. Eu não tive a separação das moléculas. Foi a síntese da ligação. Então, uma força intermolecular
ela vai estar relacionada a você quebrar uma molécula, montar uma molécula, ou a força intermolecular, que ele está falando na questão, que é a ponte de hidrogênio, vai estar relacionada a você separar moléculas que estariam juntas uma das outras. Por exemplo, separar duas moléculas de H2O, por exemplo. Ou então duas moléculas de CO que estavam juntas também. Qual das duas opções você acha que é? Eu estou quebrando uma molécula ou eu estou separando uma molécula uma das outras? Dá para pegar a diferença? Leandro, acho que é separando. Acho que o conceito de separando acho que não ficou muito certo, né? Eu tive uma ideia melhor de pensar nisso daqui. Vamos lá. Pensa assim, ó. Na questão ele fala que tem uma molécula de CO. CO é isso daqui. Esse aqui é o átomo de carbono, esse aqui é o átomo de oxigênio. Esse aqui é uma molécula de monóxido de carbono. Que está junta com... Está ligada ali, interagindo com uma molécula de gás hidrogênio, H2, né? Essas moléculas estão juntas por, obviamente, ponto de hidrogênio. É como essas moléculas estão ligadas. Que é o que ele fala na letra E. Até aqui, beleza? Deu para entender, né? Só estou representando o que ele fala na questão. Gás de água, que seria uma mistura de CO com H2, entrando em combustão. No momento que isso daqui entrar em combustão, ou seja, interagir com o gás oxigênio, o que vai formar? Vai formar CO2, formem duas moléculas diferentes. Então, vem cá. Quando eu coloquei isso aqui em combustão, quando eu forneci energia para explodir essas moléculas, eu tive uma quebra da ponte de hidrogênio e eu separei as moléculas um para cada lado, uma molécula para cada lado. Ou eu quebrei as ligações covalentes entre as moléculas e formei moléculas novas. É isso que eu queria dizer. Qual das duas opções? Eu separei as moléculas que estavam unidas por ponte de hidrogênio, ou eu quebrei a ligação covalente que estava ali no meio daquelas moléculas. Agora deve ficar um pouco mais claro, não? Eu vou falar, Pita, porque tá difícil de escrever. É a segunda opção. Quebra da ligação, certo? Exatamente, Leonardo. Isso aí, Leandro. Eu não sei, quando você está falando de interação, força intermolecular, você sempre vai estar relacionado a separar as moléculas uma das outras. Você não vai mexer na molécula. A molécula de monóxido de carbono, em teoria, se você só separasse a força intermolecular, você só ia jogar a molécula de monóxido de carbono para o outro lado e a de gás de hidrogênio para o outro lado. Mas quando você fez a reação de combustão, eu tive que quebrar a ligação covalente e formar novas ligações. Ou seja, não separei simplesmente as moléculas, eu quebrei as ligações que ligavam a elas. Deu para pegar a diferença do que seria uma coisa para outra? Se alguém não entendeu, pode falar de novo. Sem medo. Então tipo, quando ela quebrou, ela formou novas moléculas, ela não acabou separando, tipo, ficaram solteiras, assim, é isso que você quer dizer? É isso ou não? Basicamente, sim. Basicamente é isso. Quando você pensar em força intermolecular, você sempre, quando quebrar isso, você vai separar as moléculas e não vai mexer na integridade delas. Se uma molécula é formada por carbono e oxigênio, quando você separar a força intermolecular, vai continuar sendo formada por carbono e oxigênio. Agora, se você quebrar a ligação interatômica, ou seja, a ligação intramolecular dentro da mesma molécula, aí sim você vai estar separando os átomos uns dos outros, que é o que acontece aqui, nessa reação de combustão. Então, nessa letra E, eu não tenho uma ruptura da ligação por ponte de hidrogênio. Eu não tenho uma ruptura da força intermolecular. Eu tenho uma ruptura das ligações covalentes, que está entre um átomo e outro. E na letra A, eu tenho água gasosa, é decomposta em hidrogênio e oxigênio. O que é água gasosa? É H2O. Água gasosa. Quando eu separo isso daqui em oxigênio e hidrogênio, eu estou quebrando uma ligação intermolecular, estou quebrando a ponte de hidrogênio, ou estou quebrando as ligações covalentes que unem o hidrogênio com o oxigênio. Aí eu vou saber se vocês entenderam ou não, de verdade. É isso aí, Duda, Leonardo. Pita, eu não entendi, então. Oi? Eu não entendi, então. Não entendi. Pensa só, isso aqui é o quê? É uma molécula de água, certo? Certo? Não, sim. Tipo, ele quebrou a ligação do O com os dois Hs. Beleza. Sim.
Mas qual que é a diferença dessa para outra? Tipo, que eles vão acabar separando atomicamente, enquanto o outro acaba formando novas moléculas, é isso? Não, não é formando novas moléculas. Por exemplo, vou colocar a diferenciação aqui, acho que de um jeito bem prático. Não, tipo, me expressei mal, mas, tipo, eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Tipo, ele quebra a ligação no meio, né? Tipo, quebra essa interação em que eles têm, não uma ligação em si, né? É Acho que isso? assim vai ficar mais fácil. Espera rapidinho. Vou ver se eu respondo essa pergunta. Qualquer coisa eu volto a retomar ela depois. Aqui, ó. Eu tenho duas moléculas de água, duas moléculas de água, H2O, ligadas, interligadas, interagindo por uma força intermolecular de ponte de hidrogênio. Aqui, essa é a força molecular de ponte de hidrogênio, bem aqui, ó. Opa, não mudou a cor. Essa é a força molecular de ponte de hidrogênio, que está unindo as duas moléculas, fazendo com que elas fiquem uma perto das outras. A partir do momento em que eu decomponho as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio, eu não vou estar quebrando essa força intermolecular. Eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar quebrando essas outras moléculas, essas outras ligações covalentes. Ó. No momento que eu estou quebrando, estou decompondo a molécula de água em H2 mais meio O2, né? Eu não estou quebrando as ligações de hidrogênio, que é a ponte de hidrogênio que liga as moléculas distintas. Eu estou quebrando as ligações covalentes que juntam os átomos da molécula. É isso que está acontecendo. Ah, Deu isso para está entender a falando diferença da... agora? Isso é a letra A, isso aqui é a letra A. Ah, entendi. Beleza. Sacou? É por isso que a letra A também não é resposta. Porque quando eu estou decompondo a molécula de água em hidrogênio e oxigênio, eu não estou quebrando as forças intermoleculares que unem as moléculas. Eu estou quebrando as ligações covalentes que unem os átomos dentro das moléculas. É basicamente isso a diferença entre os dois. O que nos deixa a resposta aí para quem respondeu letra D, a água líquida se evapora. Quando eu tenho um átomo, uma molécula, um composto, etc., passando de um estado para o outro, seja do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, eu nunca vou ter quebra da ligação covalente, ou quebra da ligação metálica, que seja a ligação que está fazendo. Sempre que eu tiver compostos passando de um estado físico para outro, eu nunca vou ter quebra das ligações interatômicas entre os átomos. Eu só vou ter uma separação das moléculas. Ou seja, eu vou estar separando as moléculas, eu vou estar quebrando as forças que ligam as moléculas. Então, se eu tenho aqui, ele fala vaporização da água, né? Passando da água do estado líquido para o estado gasoso. No estado líquido, as moléculas de água estão todas pertinho uma das outras. Lembra daquele desenho que a gente fez lá? Então, mais ou menos assim, ó, pertinho. Ou seja, a ponte de hidrogênio está ligando elas do jeito que elas fiquem próximas uma das outras. A partir do momento que eu quebro essa ponte de hidrogênio, as moléculas começam a ficar separadas. Aí elas estão ficando no estado vaporizado. Deu para entender essa questão? Então, Por eu isso que a acho que a resposta única dela coisa é a que letra D. eu não entendi foi nessa E que você não acabou, tipo, cortando, quebrando a força intermolecular? Essa força que o H tinha com O, não é uma força de hidrogênio? Sim, era uma força de hidrogênio. Só que a partir do momento em que você quebra uma ligação interatômica, uma ligação entre os átomos, seja ligação covalente, seja ligação metálica, seja ligação iônica, a partir do momento que você quebra essa ligação, a força intermolecular, no caso a ponte de hidrogênio, não é que ela vai quebrar automaticamente. Ela vai dar origem a um outro átomo. Ela vai acabar se juntando e dar origem a uma outra molécula. Mas a ligação intermolecular não se desfaz quando você quebra uma ligação covalente. Não necessariamente. Pode se desfazer ou não. Ah, entendi. Beleza. Beleza? Tranquilo, então. Questão 2 agora. Unicamp padrão. Considera as informações. Comparando duas substâncias com o mesmo tipo de interação intermolecular, ou seja, a mesma força intermolecular, a que possuir maior massa possuirá maior ponto de ebulição. Certo ou errado? Quando eu tenho duas substâncias que têm a mesma força intermolecular entre elas, ou seja, duas substâncias com ponto de hidrogênio, por exemplo, a que possui a maior massa molecular é a que vai possuir o maior ponto de ebulição? A que possui a maior massa é a que vai possuir o maior ponto de ebulição e ponto de fusão também. Então a primeira alternativa está certa.
Segunda alternativa, comparando duas substâncias com massas molares próximas. Duas substâncias que estão com uma massa ali, por exemplo, 50 gramas, mesma massa, próximazinha. A que possui força intermolecular mais intensa vai possuir maior ponto de ebulição? Essa daqui já fica um pouco mais claro, né? Acho que essa daqui a resposta está um pouco mais tranquila. Certo ou errado? É isso aí. Isso aí é o que a gente já sabe por natureza, né? A que possui maior força intermolecular é a que, na maioria das vezes, vai possuir maior ponto de ebulição e maior ponto de fusão. Agora, o ponto de ebulição é uma propriedade específica de uma substância? Por exemplo, uma substância X, como a água, vai ter um ponto de ebulição específico? É isso que ele está perguntando. Se é uma propriedade periódica, né? Assim pode dizer. Sim. Também é. Ponto de ebulição é uma propriedade periódica. Questão tranquila, então, né? Unicamp. Fácil, né? A prova dessa. Pô. Brincadeira. Nem passei. Unifesp. Geometria molecular e a polaridade das moléculas são conceitos importantes para predizer o tipo de força de interação entre elas. Dentre os compostos moleculares nitrogênio, dióxido de enxofre, amônia, sulfeto de hidrogênio e água, aqueles que apresentam o menor e o maior ponto de ebulição são, respectivamente... Vamos lá. Então, o que você vai fazer nessa? Basicamente, ele está te dando ali... ele quer saber qual que vai ser as substâncias que vão ter as maiores forças intermoleculares. A força que vai juntá-las com mais propriedade, né? E vai ter o maior ponto de ebulição e qual que vai ter o menor ponto de ebulição. Ou seja, ele quer saber qual desses aqui que tem as forças intermoleculares mais fortes e mais fracas, e nos que tiverem as mesmas forças intermoleculares, é só ver o que tem a maior massa molecular e ver o que tem a menor massa molecular, para ver qual dos dois vai ser a mais forte. Então, vamos orientar o que vocês fariam numa questão dessa aqui. Primeira coisa que vocês fariam ia ser analisar quais substâncias ele está falando. Ele está falando do nitrogênio, composto de nitrogênio é sempre o gás nitrogênio N2. Está falando do dióxido de enxofre, ou seja, o SO2, dióxido de enxofre. Está falando também do amônia é a NH3. Está falando também do sulfeto de hidrogênio, que é o HS. Está falando também da água, que é o H2O. Beleza? São as 5 substâncias que ele está. Ele quer saber dessas 5 qual que tem a maior ponto de ebulição e qual que tem o menor ponto de ebulição. Então vamos lá. N2. N2, eu quero que vocês respondam rápido isso aqui, hein? Isso aqui é tiro na lata. N2 é uma molécula polar ou uma molécula apolar? Polar ou apolar as moléculas de nitrogênio? Apolar, beleza, na lata. Isso daí, diretaço, bate e volta. Se é uma molécula apolar, a força intermolecular que vai ligar ela é o quê? É uma força intermolecular de polo induzido, de polo permanente, induzido. Isso daí. N2 aqui é de polo induzido. Força fraquíssima, então vai ter um ponto de ebulição lá embaixo. SO2, já vou colocar aqui, né? Ponto de ebulição, vou colocar de polo induzido, DI. E como ele quer saber também quais vão ser os menores compostos, os menores pontos de ebulição, tem que ver a massa de cada composto também, a massa molecular, para ver se caso tenha as mesmas forças intermoleculares em mais de um composto, a gente vai saber diferenciar isso pela massa. Então, o N2 aqui, se não me engano, vai ter massa de 28 gramas por mol. Vou botar aqui 28zinho. Dá para ver pela família. A massa molecular? Não é? Porque tem o negócio do... Ai, esqueci do raio. Dá sim. Não, em teoria, a massa molecular vai crescer em ordem crescente na tabela periódica. A tabela periódica está em ordem de massa molar. Tá, sim. Do mesmo jeito que está em ordem de número atômico, né? Mas, enfim. Aí, o SO2. SO2, molécula polar ou molécula apolar, galera? Colocou apolar, sabe o que eu perguntei se vocês acham. Vamos lá. Caso tenha ficado na dúvida, vamos ter certeza se é apolar ou polar mesmo, essa daqui. Eu tenho um S, tenho um oxigênio, o oxigênio aqui, tá bom? O enxofre está na mesma família do oxigênio. Então, ele vai ter os mesmos 6 elétrons na camada de valência. Então, ao todo, eu tenho 18 elétrons aqui para a gente separar. 18 elétrons, vamos fazer o tirateio. Primeira coisa, ligação simples entre os átomos. Foi 4 elétrons. Segunda coisa,
estabilizar os átomos das extremidades. Aí eu tenho o quê? Eu tenho 8 elétrons aqui na esquerda, 8 elétrons na direita. Foi 16, mas o enxofre ainda assim não está estabilizado, né? Então eu vou dar mais 2 aqui para ele, para dar 18. Aí ele está com 6. Então eu vou passar esses 2 elétrons aqui de qualquer um dos dois para cá. Pronto. Você me deu uma medo. Pressão psicológica. Então a gente já sabe que se tem uma ligação dupla aqui de um lado e uma ligação simples de outro, e ainda tem elétrons sobrando não ligantes aqui no átomo central, vai ser uma molécula polar. Beleza? Tá bom. A gente sabe que é molécula polar. Então ele vai ser ligado pelo quê? Se é molécula polar, vai ser de polo permanente ou ponto de hidrogênio, no caso do enxofre? De polo permanente. Beleza. De polo permanente. Aí, a massa do enxofre é o complicado. Mas eu estou sem tabela aqui. Se eu não me engano, o do oxigênio é 16 e o do enxofre é 32. Do oxigênio é 16 e do enxofre é 32. Então a massa molecular disso daqui vai ser 64. Tá bom? Aqui do NH3, eu vou ter uma molécula polar ou apolar, galera? Tiro porrada de bomba, hein, galera? Polar ou apolar? Muito bem, Glicele. Molécula polar. Se a molécula polar, no caso do NH3, vai ser de polo permanente ou ponto de hidrogênio. Leandro falou de permanente, Glicele falou ponte, Duda falou ponte. Ai, desculpa, Pita. É ponte, desculpa. Isso aí, Leandro. É ponte porque eu tenho hidrogênio ligado a nitrogênio. FON, safe. Então eu vou ter uma ponte de hidrogênio, PHzinho. Aí o massa molar do nitrogênio é 14, mas com os 3 do nitrogênio eu vou ter 17 gramas aqui. Do enxofre, ou do sulfeto de enxofre, eu vou ter uma molécula polar ou apolar. Sulfeto de enxofre, molécula polar ou apolar? HSzão, na lata. Por que é apolar? Vocês estão falando, 5 pessoas meteram apolar aqui, meteram um louco. Gente, o sulfeto de enxofre vai ser uma molécula polar, porque lembra que quando eu tiver 2 átomos diferentes interligados, eu sempre vou ter diferenças de eletronegatividade. Nesse caso, quem vai ser o mais eletronegativo? Vai ser o enxofre o mais eletronegativo. Então ele vai puxar os elétrons para o lado dele. Então ele vai ter formação de vetor. Se vai ter formação de vetor, eu vou ter uma vetorização da molécula e vai ser uma molécula polarizada. Como os elétrons estão mais perto do enxofre, porque ele tem uma eletronegatividade mais alta, o enxofre vai ser o polo negativo e o oxigênio vai ser o polo parcial positivo. Beleza? Então, sempre que eu tiver uma molécula formada por 2 átomos e esses 2 átomos forem diferentes, essa molécula sempre vai ser polar. Se forem iguais, como no caso aqui do nitrogênio, vai ser uma molécula apolar, normal. Mas como são diferentes, como tem diferença de eletronegatividade, vai ser uma molécula polar. Beleza? Quem tinha se confundido aí, deu para pegar a ideia agora? Então, beleza. Se uma molécula é apolar, logo ela vai ser ligada por dipolo induzido, né? Molécula polar não tem jeito, é dipolo induzido na veia. Aí, a massa aqui vai ser 32 mais 1, vai ficar 33. Beleza? Agora a gente vai vir... Opa! Nossa, viajei. O que eu tô fazendo, velho? Peter, não é polar? Nossa, mordei meu cachorro. Enfim. Isso aí, Leandro. A molécula é polar. Duda, foi mal, my bad aqui, erro meu. A molécula vai ser polar, logo vai ser de polo permanente ou ponto de hidrogênio. Agora sim. Foi mal, galera. Só para dar aquela acordada, né? Isso aí, Duda, de polo permanente. Muito bom. Agora, a molécula de água que a gente está cansado de saber. Molécula de água, eu vou perguntar logo, velho. Molécula de água é qual força intermolecular que vai ligar aqui? A forcinha da molécula de água é ponto de hidrogênio. Isso aí, guys. Tem um hidrogênio ligado a FON. Oxigênio, no caso. E aí, a massa da molécula de água vai ser 18 gramas. Beleza? Na questão, ele quer saber qual que vai ter o menor ponto de ebulição e qual que vai ter o maior ponto de ebulição. Então, a gente vai ver quais que são as que têm a menor força intermolecular
e das que tem a menor força molecular, que tem a menor massa, para ver qual que tem o maior ponto de ebulição, e para ver qual tem o maior ponto de ebulição, a gente vai ver qual que tem a força intermolecular mais forte e a maior massa. A gente vai conseguir definir direitinho. Então, menor força intermolecular a gente sabe que é o dipolo induzido, e dipolo induzido só tem um, que é o nitrogênio. Logo, por consequência, ele vai ser direto logo o que vai ter o menor ponto de ebulição é o nitrogênio. Ele é o que tem o menor ponto de ebulição. E o que tem o maior ponto de ebulição é ou a molécula de amônia ou a molécula de água. Desses dois aqui, qual que tem a maior massa? Para ver que vai ser o que vai ter a maior ponto de ebulição, né? Porque a maior massa desse daqui é a molécula de água. Logo, se ele tem 18 de massa, enquanto o gás amônia tem 17, a molécula de água vai ser que vai ter o maior ponto de ebulição desses aqui presentes. Tanto que a amônia é um gás na temperatura ambiente, né? Enquanto a água só vai virar o gás lá para 100 graus Celsius, em teoria. Então, a resposta a gente vai ser que vai ser N2 e H2O. Tranquilo? Eu jurei que essa última questão era do ITA, mas é da FUVEST, né? Agora que eu vi. Bem rapidinho essa última questão. Ele quer saber esses compostos moleculares são mais solúveis em águas compostos representados por... Basicamente, ele quer que você diga quais desses compostos aqui, desses 4, vão ser dissolvidos em água. Ou seja, qual desses 4 compostos que vão ser polares, né? Já que a água é uma molécula polar, vai dissolver compostos semelhantes, que são compostos polares também. Só de olhar, você já sabe que um que não vai ser. Você já descarta um aí de cara. Que é como já falei anteriormente, que é um hidrocarboneto, como está no composto 1. Todo hidrocarboneto é um composto apolar, justamente por ele ter normalmente uma cadeia carbônica e não ter uma diferença de eletronegatividade tão grande assim. Então, um já não vai ser dissolvido por água, porque ele é apolar. Agora, você vai ver entre o 3, o 2 e o 4. Qual outro que vocês acham que não vai ser dissolvido pela água aí? Peter, não lembro qual álcool estava no exemplo do começo, mas é bom lembrar que o etanol é uma exceção, porque interage tanto com água quanto com a gasolina. Sim, legal, Isabela. Realmente. Eu tinha até me esquecido disso, mas é porque depende muito. Depende muito. O álcool que aparece no etanol, que é o exemplo que a gente coloca no carro, por exemplo, ele é normalmente o que já vem com uma cadeia específica que vai, de certa forma, interagir com a gasolina, porque vai ter tanto um lado polar quanto um lado apolar. O etanol ele vai ter uma cadeia, e aí a parte polar do etanol não vai interagir com a gasolina e a parte apolar vai. Normalmente a maior parte dos álcools, ou então dos ácidos no geral, vão ser assim, né? Vai ter uma parte que vai ser polar e uma parte que vai ser apolar da cadeia. Isso aí vocês vão ver com o Breno em Química 3, né? Não sei se vocês já viram, mas é um toque legal mesmo que você falou, Isabela. O álcool que estava lá no começo não era o etanol, não, então fica tranquilo. Fica tranquilo. Aí o Leandro falou que A4 é o composto que não vai interagir com água também, porque é um composto polar. Hã? Não, pera. Falou que é um composto polar? É polar a única. Não tô entendendo. Você não quer falar, Leandro? Acho que facilita um pouquinho. Então, para mim, o 4, que vai ser polar, o resto vai ser apolar e apolar. Ou ao contrário, eu acho que eu tô confundindo, mas enfim, acho que... Acho que você trocou mesmo, realmente. Acho que eu entendi o que você quer dizer. A 4 é a única que vai ser apolar, enquanto a 3 e a 2 vão ser polares. Por que isso? Se você fizer os vetores aqui bonitinho da 4, você vai ver que os vetores Deixa eu fazer aqui os vetores da 4, só para ajudar. Os vetores da 4 tem o H3C, aí eu tenho o oxigênio, aí eu tenho o CH3, né? Isso aqui que eu tenho na 4. Nessa ligação aqui, entre o oxigênio e o carbono, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele vai puxar os elétrons para ele. E nessa outra ligação aqui, entre o oxigênio e o carbono, o oxigênio é mais negativo, vai puxar os elétrons para ele também. Não tem um elétron sobrando no oxigênio, nesse átomo central, logo não vai ter como criar aquela angulaçãozinha, né? E os vetores vão se anular. Lembra, os vetores têm a mesma força, o mesmo módulo, têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Então eles vão se cancelar nesse quesito. E os do carbono com hidrogênio vão se cancelar aqui, respectivamente. Os vetores. Estou falando vetor. Logo vai ser uma molécula apolar. Já nos outros, não.
pode ver que normalmente quando o oxigênio estiver na ponta, quando a hidroxila estiver na ponta, no caso desse álcool aqui, do etanol, eu vou ter a formação de um composto polar. Vou ter uma diferença de eletronegatividade que vai tender para o lado do oxigênio. Entre esses dois carbonos, eu não vou ter diferença de eletronegatividade, mas eu vou ter entre o oxigênio e o carbono aqui nesse canto. Então ele vai puxar mais para a direita, vai formar um polo. E aqui na mesma coisa nesse... esqueci o nome. Ácido etanóico, né? Isso, ácido etanóico. Que vai tender a puxar para o lado direito também, que é onde tem os concentrados dos oxigênios. Isso aqui basicamente vai envolver um pouquinho mais de química 3, né? Mas, como a Isabela mesmo falou, nesses casos de modelos carbônicos, onde eu tenho um oxigênio nas extremidades, eu vou ter um lado que vai ser mais polar e um lado que vai ser mais apolar. Esse lado aqui, normalmente, vai ser o lado apolar e esse lado vai ser o lado polar. No caso do etanol, o lado polar é o lado que vai interagir com a água, é o lado que vai interagir com o álcool no geral, né? E esse lado que está mais apolar é o lado que vai interagir com a gasolina, vai interagir com o querosene. Isso aí vai acontecer normalmente na parte dos álcools de cadeia grande ou até mesmo dos ácidos de cadeia grande. Isabela, deu para entender aquele negócio do etanol que você comentou? Tranquilo? Ah, beleza, então. Realmente tem... Eu esqueci o nome, eu esqueci o termo. Existe um termo para... Nossa, tá, o clipe tá aberto, que vergonha. Se eu não me engano, o nome do termo é anfilítico. Aí ignora o que tá aqui de fundo, pega isso. É isso daqui, ó. As moléculas anfipáticas, que foi que a Isabela comentou ainda agora, elas vão cair nesse quesito do etanol, por exemplo. Como eu tenho normalmente cadeias carbônicas muito grandes, eu vou ter um lado que vai ficar polar e vai interagir com solventes polares, e eu vou ter outro lado que vai ficar apolar e vai interagir com solventes apolares. Então, essas moléculas anfipáticas são bem interessantes de ficar pensando aí. A Gleiciele não entendeu da FUVEST, o último. Vou dar uma repetida bem basiquinha, como é que funcionou esse último aqui. Basicamente, eu tenho o quê? Compostos polares vão dissolver compostos polares. E compostos apolares vão dissolver compostos apolares. A água é um composto polar. Já sabe que a água é um composto polar, tranquilo. Logo, ele vai dissolver apenas os compostos que são polares aqui. E quais compostos que são polares? Os polares são o 3 e o 2. Por que o 3 e o 2 são polares e o 1 e o 4 são apolares? Isso aqui normalmente você vai ver polaridade com o Breno. Não sei se ele já deu. Eu esqueci de tirar essa dúvida com vocês. Posso estar adiantando alguma coisa. Mas, basicamente, quando eu tenho compostos nas cadeias carbônicas, onde um lado é como se fosse o espelho do outro, como se você cortasse o composto ao meio e fosse igual de um lado para o outro, eu vou ter que esse composto é um composto apolar, porque eu não tenho formação de vetores. Todos os vetores que tiverem vão ser anulados. No caso do 1, se você passar uma linha aqui no meio, você vai ter um lado igual e outro lado igual. Logo, vai ser uma cadeia carbônica apolar. Mesma coisa aqui. Se eu passar um espelho aqui no meio, uma linha, um corte, eu vou ver que desse lado aqui é a mesma coisa, desse lado é a mesma coisa. Logo, vai ser outro composto apolar. Os compostos, logo, como esses dois compostos são apolares, eles não podem ser dissolvidos em água. Já o 3 e o 2, se eu passar um espelho no meio, não existe nenhum jeito que eu consiga traçar um espelho e faça lados iguais, tanto de um lado quanto para o outro. Nesses casos, logo, eles são compostos polares e podem ser dissolvidos por água. Deu para entender, Gleice? Beleza, só. Então é isso, pessoal. Essa semana de hoje não tem exercícios, então eu espero que vocês tenham gostado da aula. Quem não fez a lista 12 e a lista 11 ainda, que é de polaridade de força termomolecular, façam, que são listas bem interessantes, bem legais. E na próxima aula a gente vai começar com química ambiental, que eu acho que é um assunto que eu gosto bastante de pensar assim, de trabalhar. E acho que vai dar muito bom. Beleza? Vejo vocês semana que vem, então. Até a próxima aula. É isso, pessoal. Até mais. Bom descanso para quem vai descansar e bom estudo para quem vai estudar. Tchau, tchau. Valeu, meu querido.